Olá, tudo bem? Novamente para uma outra aula, diferentemente das outras aulas, não sei qual é a ordem dos vídeos que estão chegando para vocês, mas essa então, ela será um vídeo somente, né? Eu vou fazer uma breve introdução e depois já trabalhar com a própria mídia, então será um vídeo somente, né? E hoje nós vamos trabalhar com a produção de histórias em quadrinhos online, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês para nós fazermos essa conversa inicial, né, sobre esses, né, nós trabalharemos com um site somente, mas até vou apresentar outros que permitem que vocês podem depois pesquisar. Então, trabalhar com as histórias em quadrinhos, um aspecto bem importante a ser levado em consideração é em relação à multimodalidade, né? Que, de acordo com Voja, não é apenas a soma de imagens, né, de linguagens, mas é a interação entre essas diferentes linguagens em um mesmo texto, tá? E aí, quando nós falamos aqui, eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns gêneros em que esse aspecto da multimodalidade são bem, né, evidentes, e de como há uma interação entre a linguagem verbal e a não verbal, né? Então, elas se complementam, como nós, né, dissemos, a questão do aspecto multimodal nesse sentido. Aí, o texto verbal e o não verbal, eles se complementarem, né? Então, exemplo de uma charge, que não basta olhar a imagem ou só o texto, você precisa somar esses elementos, né? Aqui tem um infográfico, aqui tem um anúncio, uma campanha, né, de sociedade, um panfleto sobre a dengue, então, que somam-se esses aspectos multimodais. Aqui nós temos os memes, muito explorado hoje, né? Que a gente percebe bastante esse aspecto da multimodalidade, e as histórias em quadrinhos em si, que é o que nós vamos trabalhar hoje, né? Na BNCC, só para trazer para vocês, esse aspecto da multimodalidade, ele aparece, e das histórias em quadrinhos, ele aparece em vários objetivos de aprendizagem, tanto lá no ensino fundamental, anos iniciais, como no ensino fundamental nos anos finais, tá? Vão aparecer esses aspectos ligados ao trabalho com esses gêneros, esses textos, né, né, que fazem parte das histórias em quadrinhos, tá? Então, as histórias em quadrinhos são textos multimodais. Por quê? Porque você não pode, né, eles vão precisar fazer essa soma de linguagens para você ter a compreensão, tá? Que é então uma história em quadrinho, né? Essas histórias elas possuem os seus fundamentos básicos nas narrativas, então vai ter enredo, vai ter personagens, vai ter tempo, vai ter lugar e desfecho, né? No geral, eles vão apresentar a linguagem verbal e não verbal, tá? Apesar que nós temos algumas histórias em quadrinhos, algumas tirinhas, nós chamamos, explorando só o aspecto não verbal, só a imagem. Mas geralmente ela vem com essa associação de linguagens, né? Essa semiose, né? E a finalidade das histórias em quadrinhos é a busca, né, esse aspecto do humor. Então, e ele vai ser gerado geralmente no final no último quadrinho, no final da história. Alguns recursos gráficos que são bem característicos desse gênero, né? Então, um deles é a questão dos balões. Aqui, a marcação dos diálogos dos personagens, ela é feita por meio dos balões, enquanto nos outros textos nós temos o uso do travessão, às vezes as aspas. No caso das histórias em quadrinhos, a marcação então da fala das personagens, ela acontece por meio desses balões. E que tem formatos diferentes, porque eles têm expressam também intenções diferentes, tá? Então, balões que vão expressar pensamento, raiva, né, fala normal, enfim, eles também têm uma função dentro da construção composicional desse gênero. Também é bastante explorada as onomatopeias, tá? O cabrum, né? Tic-tac, enfim, parece bastante. A questão de usos de letras em tipos diferentes, tamanhos diferentes, né? Também dentro do texto ele tem uma função.
bastante explorada a questão dos sinais e pontuação, né? E por que estou chamando a atenção desses elementos? Eles precisam ser explorados, por exemplo, com os alunos no trabalho sobre esses gêneros, né? Com os textos desses gêneros. Os alunos precisam ter e saber, né, desses elementos, tanto para o seu processo de leitura e também para o processo de produção das suas HQs, tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma HQ, olha, esses risquinhos, né, que significam os movimentos sinestésicos das personagens, aqui o tom, né, uma onomatopeia, aqui a estrelinha, se tem um significado, então isso tudo é importante, os balões, né, que se estendem aqui, no caso que a fala, né, do personagem continua, então são recursos que precisam ser ensinado aos alunos, né? Essa nuvenzinha no chão aqui, do movimento de caminhar, meio rápido, enfim. São elementos aqui ligados a esse aspecto multimodal que precisam ser chamados a atenção aos alunos. Então, tanto dos recursos verbais como os não verbais. E sobre a origem, então, das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, do jeito que nós conhecemos hoje, elas surgiram, então, em 1894, nos Estados Unidos, com um escritor chamado Richard Outcault, né? E ele criou uma série, né, de histórias chamadas The Yellow Kid. Aqui tem um exemplo só, né, de quem era esse personagem, né, que estão nos primeiros histórias em quadrinhos, né? No Brasil, a primeira revista de quadrinhos se chamava O Tico Tico, tá? Foi publicada em 1905, né? Pelo artista Renato de Castro. Então, mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro então, teve o gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, tá? Aqui tem uma imagem dessa turma, imagino que vocês já tenham visto, né? Essa Turma do Pererê. E também na década de 60, então, a gente tem o surgimento, então, das histórias da Turma da Mônica, né? Criadas pelo Maurício de Souza, né? E essa revista, né, faz tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas, tá? A própria personagem aqui, te vê ao longo do seu, né, a evolução dessa personagem ao longo dos anos, né? Também não podemos deixar de falar da Mafalda, né, do argentino Quino, né, que faleceu há pouco tempo, né, histórias maravilhosas, né, dessa personagem com uma crítica social muito forte. Também aparece muito nos livros didáticos e bastante exploradas as histórias do Calvin e Haroldo, né, criadas pelo Bill Watterson, né? E elas foram exibidas em jornais até 1995, daí ele parou, né, de produzir, mas, né, bastante utilizadas e exploradas as histórias, então, do Calvin e o Haroldo. O Haroldo aqui, no caso, é o tigre, né? Só que ele é o amigo imaginário, então é bem interessante essas histórias. Para a produção, então, de histórias em quadrinhos online, nós temos vários sites, né? Tem o Pixton, o Make Benefix Comics, que é o que nós vamos utilizar, e também Storyboard That, né? Que tem aqui. Ele permite fazer 2 produções por semana somente, tá? Todos eles são, né, bem interessantes, o Pixton também, mas eu vou trabalhar com vocês hoje, né, para mostrar o Make Benefix Comics. Depois, né, se vocês tiverem interesse, né, conhecer, acessem os demais. Então, a palavra desta aula vai ser multimodalidade, tá? E a atividade de vocês vai ser construir uma tirinha, então, com no mínimo 3 quadrinhos, utilizando o site Make Benefix Comics, né? E vão compartilhar o link lá no Classroom, tá bom? E aí, com isso, nós terminamos essa parte e nós vamos para o site trabalhar, conhecer um pouco, né, esse site. Veja, eu já tinha escrito, né? Então, você escreve Make Benefix Comics, né? Ele vai aparecer aqui já o primeiro, né, site. Você clicando nele, ó, aquilo que eu falei para vocês, né, de sempre traduzir a página, né? Cada vez o Google faz essa tradução, né? Quem tem já faz.
e faz a tradução. Aqui, então, é a página inicial, né? Quando você entra, mas é importante você fazer o seu cadastro, né? Aqui, comece agora, inscreva-se, comece aqui, né? Né, faça o seu. Então, eu vou fazer o login. Veja, aqui ele já abriu, conecte-se, né? Então, você pode colocar aqui o nome de usuário, o e-mail e uma senha, né? E criar, conectar-se, ou fazer a conexão pela conta do Google. Eu vou fazer aqui pela conta do Google, né? Então, ele pede novamente aqui, eu vou entrar com o Google. Eu prefiro fazer assim, mas isso, né, vocês podem fazer fazendo os dados lá, né? Então, veja, eu já agora estou logada, como diz, né? E aí, ver todos os comics salvos, veja aqui. Então, como eu já tenho a minha conta, né? Eu já tenho outras histórias feitas e elas ficam salvas aqui, ó, né? Então, eu posso entrar e editar, né? No momento que eu quiser, esses textos novamente, tá? O próprio site, ele é bem intuitivo, né? Assim, ele é bem... ele é criado, então, por Bill Zimmerman, né? Ele tem essas partes, mas ele já está traduzido. Então, ele tem várias questões aqui que vocês podem, ó, tem um próprio tutorial aqui, iniciais e quadrinho, ó, você tem aqui sugestões para impressão, né? Aqui histórias que você pode, né? Então, vocês podem explorar para os professores, ó, baixe e-books, criar tutorial, enfim, vocês podem acessar para cada uma para esses links e fazer a exploração, né? Aqui, ó, necessidades especiais, tem aqui material para autismo, deficientes auditivos, enfim, né? Tem material bem bacana aqui que vocês podem fazer explorar, tá? Diários sobre nós, enfim, né? E aqui as línguas, né? Para escrever em diferentes línguas, né? A gente tem selecionado o português aqui, tá? Para começar, clique em qualquer recurso da bandeja branca inferior, né? Depois de entrar, certifique-se de salvar, né? Para que a criação seja adicionada à sua lista. Então, o próprio site vai dando. Fez, depois lembra de salvar, né? Enquanto você faz alterações no seu quadrinho, certifique-se de clicar no botão atualizar para salvar suas edições, tá? Então, sempre o próprio site é bem intuitivo. Então, dê um título para o seu comics, né? Vamos lá, um título. Nós vamos fazer algo, né? Não tenho planejado. Vamos colocar lá o encontro. Não sei o que nós vamos fazer. Nome do autor, né? Então aqui você coloca o nome, né? Quem está produzindo. Veja que aqui as quantidades de painéis que você pode. Então, 1, 2, 3, e você pode ir adicionando no máximo até 18 painéis, tá? Caso começar de novo, imprimir, compartilhar por e-mail, ver aqui os comics e sair, né? Então, vamos fazer um encontro, vamos começar aqui, né? Primeiro painel, veja que a gente já selecionou, ele está em vermelho. Nós fôssemos trabalhar nesse, ó, veja que essa barra de ferramentas, ela vem juntas, né? Então, nós vamos começar pelo primeiro aqui, né? Bom, aqui nós temos os recursos a ter utilizados. Personagens, amigos animais, emojis, os balões, objetos, palavras, planos de fundo, cor de fundo, papelaria, cartões, né? E máscaras. Então, tem várias possibilidades. E aqui são outras, né, histórias, enfim, que você já pode meio que pegar pronta para continuar. Mas eu gosto de começar sempre com, né, um template em branco, né? Então, vamos selecionar aqui um pano de fundo. Quando a gente clica aqui, tá abrindo, meu computador está um pouco lento. Isso. Olha a quantidade de panos de fundo que ele tem disponível, olha, né? E isso foi atualizado, essas aqui foram inseridas há pouco tempo, até então não tínhamos esses. O site foi bastante atualizado, né? Olha quantas possibilidades de planos de fundo, né? Que você pode utilizar aqui, né? Vamos voltar aqui. Olha quantos, né? Vamos começar. Vamos utilizar esse aqui. Então, clicando, veja que eu cliquei, automaticamente já foi. Aqui você pode ajustar, né? Dentro do quadrinho. Agora, nós vamos inserir um personagem. Então, vamos voltar aqui. Nós queremos colocar um personagem, né?
Vamos procurar aqui, caracteres, personagens. Também, olha, tem uma quantidade enorme de personagens, olha, para você utilizar. Veja, estou passando meio rápido, depois vocês explorem, né? E quando você, olha a quantidade, e quando você clica num personagem, ele dá a opção ainda de abrir outros, né? Vamos ver o que nós vamos fazer nessa noite escura aqui, vamos por, ó, cliquei na bruxa, ó. Na bruxa, ela apareceu, né? Todas essas possibilidades de, né, eu clicar aqui na bruxa, coloquei ela aqui, mas veja que ela tá, parece muito grande, né? Eu quero diminuir, então eu vou colocar aqui, ó, escala. A escala, daí cliquei na escala, clico no, né, e vou diminuir, ó. Eu quero diminuir o tamanho dessa bruxa, né? Pronto. Volta. Diminuir agora vê o que a gente clica e ele muda, né? Mudou, inclusive o tamanho do fundo, né? Ó. Isso. Vamos mover. Aí eu clico aqui. Vamos agora mover a jogada, é para mover aqui o personagem, a jogada, né? Mas eu posso, aí da personagem, eu posso girar ela de lado, ó. Virei para o lado de cá, né? Girei, posso girar ela para o lado de lá. Clico e clico de novo, né? Vamos deixar descer. Opa, girei a imagem, né? Vamos mover o personagem para cá. Veja quantas possibilidades que você pode fazer, né? Vamos colocar ela aqui e vamos colocar uma fala, né? Voltar aqui nos balões. Vamos selecionar esse aqui, né? Vamos ver ele aqui. Será que ela vai falar? Aí, você dá clique em cima, você escreve, né? Que noite maravilhosa para um feitiço. Olha lá, estamos criando aqui. Opa, feitiço. Isso, né? Opa, aqui o pano se moveu. Vamos aumentar um pouquinho a escala desse plano de fundo. Isso. Pronto. Hipoteticamente, esse quadrinho está pronto. Então, vamos para o segundo, né? Então, vamos voltar. E vamos achar aqui as cenas. Vamos colocar a mesma cena, de repente, a gente pode. Vamos colocar essa cena aqui. Já que nós estamos fazendo encontro, né? Vamos colocar um outro personagem aqui que vai, né? Que está pensando outra coisa e depois vão se encontrar, enfim, não sei, ainda estamos pensando. Aqui, novamente, personagens. Agora nós vamos ver um outro personagem que pode compor essa história junto aqui. Vamos ver a bruxa. Vamos pegar essa personagem aqui também, ó. Ela tem duas possibilidades. Vamos por essa aqui. Vamos deixar desse tamanho ela aqui. Não, vamos diminuir a escala. Vamos diminuir ela. Isso. Bom. Vamos mexê-la. Vamos colocar aqui. E uma fala para ela. Um balão de pensamento, nesse caso, ó. Nós vamos usar o balão aqui de pensamento. Ela vai, que noite linda para um encanto, né? Então, supostamente esses dois quadrinhos estariam prontos, né? Então, vamos um terceiro. Nem sei como é que poderíamos terminar, enfim, né? Vamos colocar essa imagem aqui, né? Na verdade, estou construindo aqui, mas é muito mais para vocês verem as possibilidades, né? Então, de vocês inserirem.
Caso vocês queiram que essa imagem fique maior, vamos dizer, mais aproximado, né? Você pode, né, ó, aumentá-la, né? Deixar ó, dar um outro aspecto, né? De uma outra visão para essa imagem, né? Vamos voltar. Aqui nós temos, a gente chama aquilo de onomatopeias, né? Ó, que estão prontas já para serem algumas, né? Que vocês possam utilizar, já temos aqui, né? Caso você queira também fazer um quadrinho só com cores de fundo, né? Então você pode selecionar as cores aqui e fazer, né, um quadrinho sem nenhuma imagem, só um quadrinho de cor, né? Então são né, outras possibilidades, se quiserem fazer, enfim, né? Aqui os emojis, deixa eu ver. Né? Enfim, né? Então, está construído. Uma possibilidade bem bacana, depois de toda a história quadrinho montada, né? Vamos dizer, né, planejado, montado, enfim, é de fazer aqui, isso é uma inserção nova, né? Aconteceu há pouco tempo, é de áudio. Então, você clica, ele vai abrir, se você está aqui, né? Você começa a gravar, e você clica e vai falando, vai passando os quadrinhos e vai gravando, né? E aí, ao final, quando você salva, clica no play, ele vai aparecer a narração dessa história. É bem simples, é só clicar e começar a narrar, né? Vai permitir, eu cliquei, né? E aí você começa, que noite maravilhosa para um feitiço, né? Que noite linda para o encanto. E aí no final deu tudo errado, enfim, né? Não concluiu a história, ó. Please wait, né? Por favor, aguarde, né? E aí ele faz, né? Depois você cliquei, né? E aí você começa, que noite maravilhosa para o feitiço, né? Que noite linda para o encanto. E aí no final deu tudo errado. Não sei se vocês conseguiram ouvir a gravação, né? Mas enfim. Né? E aí você começa, que noite maravilhosa para o feitiço. Stop aqui, parar, né? Não sei se vocês conseguiram ouvir a gravação, né? Então, vou salvar. Hipoteticamente, a nossa história estaria pronta, né? Comic salvo, ok. Né? Então, ver todos os comics. O encontro está aqui, né? Carregar comics. Então, tá aqui, né? A história. Aí, aqui, imprimir, compartilhar. Então, vamos clicar aqui como é que vocês vão fazer depois de prontos, né? Então, você lá todos os seus quadrinhos, enfim, 3, 4, quantos forem. Aqui, ó, reproduzir todo o áudio, depois, né, tem como fazer. Você pode voltar e editar, tá? Então, quantas vezes quiser, né? Aqui você pode solicitar impressão, compartilhar diretamente no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, no Tumblr, né? Salvar isso aqui em disco, né? E atualizar essa escola. Então, você pode baixar. Ou você pode compartilhar aqui, né, mandar diretamente no e-mail para alguém, né? Vamos ver aqui. Ó, ele baixou a história em quadrinho aqui, tá vendo? Se você clicar, ele vai abrir, né? Meu computador está um pouco devagar. Ó, ele abriu aqui a história para, né, que você pode daqui então salvar, depois baixar, copiar, enfim, tá aqui posta a imagem, né, salvo. Deixa eu ver, compartilhar, eu queria só a impressão aqui, onde que está o atualizar quadrinho novo, ó, você pode estar o tempo todo, eu queria compartilhar no Facebook, ele vai pedir aqui para você, ó, tua conta direto lá no Facebook para já compartilhar, mas eu não vou compartilhar porque ele não está pronto, mas ele já dá a possibilidade de você fazer o compartilhamento. Onde que está ele gera um link.
E atualizar quadrinho salvo, ok, salvo. Comics de e-mail, né? Daqui ele preenche para você enviar, e ele tinha uma possibilidade de você criar um link, né? De você gerar um link para atualizar quadrinho salvo, ok, atualizado. Ele tinha uma possibilidade de você gerar um link, salvar, compartilhar. Aqui ele só está pedindo para fazer esta, mas eu acho que se compartilhar esse, ele alterou um pouquinho, né? Deixa eu só ver se a gente compartilhando aquele link vai dar na página. Acho que não. Não, ele vai entrar aqui. Então, estranho, né? Enfim, não estou achando aonde mudou, né? Ele teve uma atualização e foi inserido essa se criar, salvar para criação, quantas alterações são quadrinhos, que atualizar para base de edições, né? Isso. Atualizar quadrinho novo, sair, né? Aqui, você primeiro salvar. Então, ele permite a impressão, compartilhar, compartilhar no WhatsApp, ele vai abrir direto, né? Salvar imagem em disco. Eu acho que, então, para o caso do compartilhamento, como ele não está gerando um link para você compartilhar, ele já está solicitando que você, né, compartilhamento nas redes sociais, vocês vão salvar a imagem em disco, né, como eu fiz aqui, né, baixem ela, aí depois essa imagem, né, que vocês vão compartilhar conosco, lá no Classroom, tá? Lembra de pôr o nome de vocês, podem copiar aqui, né, e colar num documento do Word, e aí colocando o nome de vocês bem certinho para compartilhar lá conosco, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Vamos colocar para nós voltarmos, né, no Make Benefix, né? Vamos dizer que voltamos aqui, ó, ele saiu, então vamos começar de novo, ele já pediu, né? Então, né, esse esse site, ele é bem legal, tem uma possibilidade enorme de trabalho, enfim, né, que é só ir explorando, né, para vocês, né, aqui eu tenho outros, ajuda sempre carregar comics, esse é um outro que eu tinha feito, né, olha, como farei para entrar no carro sozinho? Será que encontrarei ajuda? Precisando de ajuda? Daí chegou, né, um terceiro, né? Ele para aqui, né? E aí ele fica todo, né, precisando de ajuda, né? Quem chega é um senhorzinho, enfim, né? Não, também não está completo. E ele daí a questão do, deixa eu ver, salvar, compartilhar, e eu com impressão, ele atualizou agora, né? Enfim, para não permite criar o link, né? Mas daí que eu falei para vocês, baixe, né? Salva a imagem aqui, como eu fiz, né? Baixou. Copia, cola num documento do Word, lembra de, né, se não apareceu o nome de vocês, colocar nome completo e compartilha aquele, né, aquele documento do Word. Isso? Então, compartilhar, mais ou menos, esse é, né, o site de hoje, então, das histórias em quadrinhos online. Espero que vocês tenham gostado. Ele permite uma possibilidade de criação muito grande. Eu usei aqui uns exemplos assim, né, sem um planejamento, óbvio, né? Mas ele é muito intuitivo, tá? Muito fácil de clicar, de trabalhar, né? De editar, você retorna, você vai fazendo trabalhos por etapas ou queira fazer modificações, então ele é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso. Tchau.